Você grava aí? O que é que grava? Você grava? Tá Você tá mutado, permitido. Fábio. Vai pedir para gravar e vai deixar mudo. Desculpa. É. Eu gosto de gravar tudo, é importante, porque a gente lembra dos insights. Quando essa rádio tiver a nível internacional, lá na Paulista, com a torre ao lado da Gazeta, a gente vai lembrar desse vídeo. Não vai ter torre porque o nosso Não vai negócio é precisar. digital. Não vai precisar. Vai precisar cabo, talvez uma fibra aí, se for o caso. Foi por isso que a ideia da Rádio Web veio, Fábio, quando eu fui falar com você, porque eu enxerguei, primeiro, eu já enxergava que o futuro web, isso é irreversível, né? E que você hoje cada vez menos tem pessoas com aparelhos de rádio. As rádios do interior ainda tem, porque você vai lá em Iperol, onde eu estava coordenando a rádio até o mês passado, a população é uma população velha, né? São aposentados da FEPASA. Então, muita gente ainda escuta a rádio, mas aquele radinho velho, na loja você nem encontra para comprar praticamente. Então, o universo online é o caminho, sendo que você tem uma série de recursos a mais. As rádios, elas estão virando praticamente uma emissora de televisão interativa, né? Virou TV, né? O rádio virou TV com o YouTube. Tanto né? que, eu não sei se você deve ter visto isso, o Links. A Pulsar, ela lançou um aplicativo. O Pulsar é um desses softwares como o Rádio... Dr. Rádio não, como chama? Rádio Boss, como o Playlist, né? O sistema deles hoje atingiu um determinado grau de sofisticação que na mesa de comando o operador controla automaticamente não só o áudio, mas todas as câmeras, elas são robotizadas. Nossa. E quando você entra com intervalo comercial, automaticamente entra o spot de TV comercial. Então, você vai abrir o microfone 3, a câmera, ela já roda para o cara que está no microfone 3. O 2 falou, assim como está piscando na nossa tela aqui a moldura amarela de quem está falando, nesse sistema deles a câmera já abre a câmera das pessoas, roda a câmera, ou seja, o rádio está virando uma televisão. Mas você sabe que eu acho uma coisa que a ruim. Essência aí não é mais rádio, né? Então, a porque imaginação TV você da pede pessoa mais vai embora. produção, aquele improviso, é Exatamente. diferente. Né? Eu acho mas, que enfim. Na entrevista, a câmera é legal, porque você está visualizando a pessoa que está sendo entrevistada, isso passa credibilidade, etc. Tal. Mas naquele momento da brincadeira, onde você está tocando música, onde você está dando notícia, conversando com o Zé, com a Dona Maria, com o fulano de tal... Exatamente. O pessoal fala assim, mas como que você fala? Olha, eu tenho 1,90 m, cabelos loiros escuros, olhos azuis. Eu fazia um programa chamado Cowboy Club, onde ele era apresentado pelo Marky Grass. Era um programa de música country americano que ia para a rádio de todo mundo from 5 to 7. Cara, além de locutor, é um artista, pô. Então, eu fazia esse programa porque eu pensava assim, a público de interior gosta muito de música caipira da terra. Então, o rádio tocar madrugada é a hora que toca música sertaneja, né? Aí eu entrava logo de manhã, eu tinha um programa que ficou no ar 10 anos, chamado Café com Alegria, de 9 às 11, de 9 ao meio-dia, perdão. Então, de 7 até as 9, antes ele era de 5 às 7 era o Cowboy Club, de 7 até as 11 era o Café com Alegria. E eu que fazia os dois, né? Então, você escuta hoje programas de rodeio, você não tem lá o cara, olá, minha gente querida de todo o Brasil, começando hoje mais um rodeio, né? Ele tem aquele estilo de boiadeiro brasileiro. Pô, se eu faço um programa de música country americana, que eu sou fã, né? Eu tenho que ter um cowboy americano. Então, Marky Grass apresentava o programa e meu grande problema era Silver, meu cavalo, que dentro da estúdio fazia bosta dentro do rádio, a diretoria ficava zangado com eu, né? Você sabe que tinha locutor da rádio que não sabia que era eu. Eles ligavam para a rádio e eu atendia. Tropical FM, bom dia. Cara, o gringo tá aí, eu posso falar com ele? Eu falei, segura aí. Então, realmente, essa magia, essa imaginação do rádio, a sonoplastia, a plástica que você bota efeito, bota trilha. Eu comecei a usar isso nas apresentações de negócio. O rádio ele é hipnótico, né? Se você tem um locutor... Eu quando era pequeno, ficava pensando, como que essa mulher que fala é?
como esse Com cara que aquela tá voz falando sensual, é uma jabucreia. é. E eu ficava imaginando, né? Aí eu pegava o Correio Popular aqui para ver como que o cara é. Nossa, não tem nada a ver com o que eu pensei, esse tinha mais a ver, mas é interessante isso. Então, mas eu tinha exatamente esse mesmo fascínio. E já no segundo ano colegial, eu saí da escola americana no 10º ano, né? Eu ganhei um ano, porque lá eram 4 de high school e aqui eram 3. Eu conheci um cara chamado Luiz Antônio Torquato. Esse cara está na Gazeta até hoje. Tá, Você conhece ele de nome, né? Ele veio de sim, Santos. com certeza. Crescemos juntos no Torquato. Rio. O Luiz Antônio, ele conseguiu um feito que ninguém tinha conseguido até então. E eu devo a minha vida no rádio à inspiração dele, porque ele era do 3º ano e eu era do 2º. O irmão dele, o Zé Ricardo Torquato, que também é jornalista hoje de rádio, era da minha turma. E o Tá, Luiz Antônio queria ser locutor de rádio. Ele passou no vestibular para a faculdade da cidade, na época tá, no Rio de Janeiro. E no mesmo dia em que ele passou no vestibular para comunicação social na faculdade da cidade, ele passou no teste de locutor para 98 FM, que saiu do ar agora, a Rádio Globo, né, do Rio. tá, A Rádio Globo, ela entrava no ar, ela ficava fora do ar de meia-noite às 6 da manhã, e às 6 da manhã ela entrava com o Poeira e Country 98, que era um programa só de música country. Então a rádio entrava na hora com o galo. Poeira e Country 98, ZYD 478, Rádio 98 FM, 98,1 MHz. Eu sabia de cor todos esses negócios. E o Luiz, aos 17 anos, passou na prova, lá na seleção dos caras. E entrou fazendo Poeira e Country. Ele foi o cara mais novo a entrar no rádio e direto no Sistema Globo, né? E, putz, eu sonhava com isso. Esse era o meu sonho. Só que, como eu sempre mexi com som, eu fui para engenharia elétrica, porque eu queria fazer os equipamentos, eu queria mexer nisso. E a engenharia foi toda para digital, a tá, programação. Por isso que eu acabei largando a engenharia e consegui o estágio na Rádio Cidade, que eu tinha contado para você. tá. E em determinado momento pintou uma vaga. Naquela época era o Cristóvão, Kaká, Luiz Carlos, o que é locutor da Sport TV hoje, o Luiz Carlos era da Rádio Cidade, a Milena Cilibelli, todos esses, esse era o time da Rádio Cidade. Memê, Fernando Mansur, né? O Tá, próprio Márcio Seixas era locutor da Jornal do Brasil na época. E aí eu fiz o teste, como eu era estagiário, eu ficava operando. Eu montei e gravei 5.000 cartuchos de músicas para Eldorado aqui de São Paulo. Então eu fiquei conhecendo tudo quanto é tipo de música, nova, velha, antiga, etc e tal, né? Eu já não gostava disso, né? Meu trabalho era montar cartucho, gravar, montar, etc e tal. E aí eu passei nessa prova, né? Putz, fiquei super feliz, né? E eles disseram, bom, desce lá no RH, que é no 5º andar, para poder acertar a sua documentação. sei. E lá fui eu. Cheguei lá embaixo, conversa aqui, conversa ali. Ela falou, olha, eu não vou poder contratar você. Eu falei assim, por quê? Porque você está fazendo engenharia elétrica e não comunicação social. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, o estúdio de rádio em 82, se não me falha a memória, 83, ainda era considerado área de segurança nacional, resquício do AI-5. Você só podia ser locutor se você fosse de comunicação ou você tivesse um DRT por tempo de serviço. Entendi. Eu perdi a vaga dos meus sonhos, que era ser locutor da Rádio Cidade. Foi nessa época eu tranquei em engenharia e fui estudar para fazer vestibular para comunicação. Olha, eu me inspirei, esse cara que eu me inspirei quando era criança é Luiz Antônio Piva, conhece? Mas é daqui de São Paulo, né? Eu cresci no Rio. Não, daqui de Campinas ele é. Então, mas é do estado de São Paulo, eu sim, estava sim. no Rio. Ah, sim, sim. Ele tem um programa que vai fazer esse ano, acho que 50 ou 60 anos, que é a Grande Parada, que está na Rádio Brasil hoje. E ele fazia um comercial na TV, Dinaltex, motores e bombas. Aí de uma música, Dinaltex, motores e bombas. E ele me inspirou de fazer aquelas coisas que eu fazia no rádio, né? E hoje eu tenho programa, eu apresento um programa, não igual dele, que no meu programa não tem 50 anos, né? Tem 10% disso. Mas o rádio realmente ele fascina, né? Oh, Então, nossa. e a gente não consegue explicar por que a gente tem esse fascínio. Isso gera até problema conjugal, é complicado, né? Só quem está fazendo rádio entende. E aí eu resolvi enveredar pela locução, efetivamente, né? Praticamente
zerei as minhas atividades como agência de publicidade. Eu sei fazer todas elas, claro, né? Então, quando vem cliente e me pede, eu faço, mas eu estou focando mesmo na parte de locução. Então, eu vendo basicamente para fora, pela plataforma. Tá. Eu estava me concentrando no projeto da rádio aqui, da Hiper FM, Tá. e no restaurante. E agora apareceu para mim também um outro projeto que eu estou fazendo, que é vocalizar os sites. Então, o que as pessoas... Legal, hein? A gente percebe que as pessoas... Eu estou fazendo um piloto com um médico que me pediu isso. Então, para treinar, a língua é ótimo, né? Porque só termo médico é uma maravilha. Hidroxicloroquina, azitromicina. Mas, enfim, a ideia é um produto legal porque as pessoas têm preguiça de ler. Então, se você tem lá, por exemplo, a parte onde tem texto do Givers explicando tudo que está lá, por exemplo, você colocar do lado um clique para ela ouvir tudo que está escrito ali. Tá? Que maravilha. Foi esse produto que eu comecei a pensar mês passado. Estou fazendo. Dá um trabalho de camelo. Tá? Porque... Ninguém faz isso, né? Não sei se tem gente fazendo. A ideia caiu no meu colo. Eu ofereci isso para o médico no mês passado, ele topou, e eu estou começando a fazer isso. Até então, eu estou fazendo locução para um canal de YouTube chamado Mega Vídeo e Mundo Desconhecido. E isso também tomou um tombo com essa pandemia, porque com essa palhaçada toda que o Supremo está fazendo por causa de fake news, sei lá o quê, o YouTube começou a cortar um monte de canais, né, e perdeu muito um anunciante. Então, os geradores de conteúdo... E as próprias redes, né? Eu fazia live e tinha 40, 50, 100 pessoas. Agora tem 2, 3. Eles não distribuem mais, né? Então, isso não está monetizando mais. Os caras não estão conseguindo bancar. Eu conversei hoje com o dono do canal. A gente vai ver o que vai acontecer. Eu fazia 15 filmes por mês para ele. Talvez caia para 4, 5. Só para não tirar o canal do ar. Depois, se você quiser ver lá, chama-se Mega Vídeo. Fala muito sobre arqueologia e teoria da conspiração. Você aprende bastante também lendo essas coisas, né? E eu não queria fugir desse segmento. Então, respondendo a sua pergunta, né, quando nós começamos a conversar sobre o canal Givers, né, a Rádio Givers, nós esbarramos primeiro nessa questão do horário do ouvinte. Quem nos ouve? É o empresário. Mas quando que o empresário tem tempo para ouvir rádio? Tá. Ele vai ouvir rádio quando ele está num transporte, quando ele está num voo, né? Só que ele não vai poder ouvir a rádio, ele vai ouvir podcast. Né? Tá. Ou você tem outros tipos de... Aí, claro, depende do nível do empresário, né? Vamos colocar dessa forma. Então, eu estou entendendo, pelo que eu conversei com o Fábio, me corrija se eu estiver errado, nós estamos falando de empreendedorismo em todos os níveis. Eu tenho um cara que pode estar criando um cachorrão, pode estar criando uma lanchonetezinha, pode estar criando uma lojinha de roupa para bebê, como eu posso ter o dono de uma multinacional. Então, a nossa programação ela tem que ser eclética. Para pegar o mundo ficou eclético, né? Porque a pandemia ela deixou todos nós mais iguais. Sim, muito bom isso. Menos sujos, né? A sujeira está começando a... Não só isso. Vamos lá. Vou dar um exemplo meu. Estou lá na rádio, então eu tenho um programa, então eu tenho uma certa ascensão, porque eu tenho meu programa, o Fábio vai lá me dar entrevista, então eu levo o Fábio porque ele talvez seja um pouco mais importante que outras pessoas. Só que aí na pandemia eu não posso mais ir na rádio, aí eu tenho que fazer online. Só que aí no online eu já convido o Fábio e convido o Mário. O Mário convida mais alguém, você faz um programa com 3, com 4 pessoas que você jamais faria. Então, a pandemia deixou a gente mais equânime, deixou mais igual. Na realidade, ela achatou um pouco, né? Eu diria que a pandemia abriu os olhos para a tecnologia. Sim. Você poderia fazer isso também, só que as pessoas não se dispõem de deslocar fisicamente. Tanto que, pouco antes de eu conversar com vocês naquela outra reunião, eu estava estruturando aqui o estúdio para fazer produção de podcasts. Tá. Né? Só que eu cheguei à conclusão que você não consegue trazer, com ou sem a pandemia, você não consegue trazer o empresário para gravar aqui. É aí que eu ia chegar, porque às vezes pessoas que eram inacessíveis, elas ficaram acessíveis, ou porque elas tiveram mais tempo,
ou porque elas deixaram de ir no local que ela costumava, ela precisou Então, de... mas mesmo assim você quer produzir isso com uma certa qualidade. Então, Sim, sim. eu estava pensando em comprar um Zoom H6. Não sei se você conhece esse. O que é um Zoom Zoom H6? H6 é um gravador portátil, digital, né? Só que ele permite você colocar 4 microfones e ele grava em 4 canais independentes. E grava isso num cartão SD. Tá? Então, eu posso chegar aqui, por exemplo, nós vamos marcar uma entrevista com 3 grandes empresários. Eu pego o Zoom, 4 microfones e pedestais portáteis, pego o carro, vou até o escritório deles lá, monto numa sala os 4 microfones e fazemos toda a entrevista. E a voz de cada um está sendo gravada em canais independentes. Tá? Nossa, olha. Aí o que acontece? Eu volto para o estúdio, tiro aquele cartão, coloco na minha máquina e a minha DAW é multipista. Né? Eu tenho aqui, eu produzo o programa todo com a voz de cada um em cada canal. Eu posso equalizar a voz dessas pessoas independentemente, colocar trilha, efeito, eu monto o programa e aí sobe o podcast. Agora uma pergunta. Entre fazer ao vivo, eu prefiro na rádio que o programa fica muito mais dinâmico ao vivo, com certeza, né? E o Sim. Gravado dá mais trabalho, O edição... ao vivo falou, foi, errou, não vai, né? E tem empresário que tem medo de falar no ar. Sim, sim. E aí, essa que é a minha dúvida, né? Porque aí você tem que ter, por exemplo, vou criar um programa X, eu tenho que estar no mesmo dia, no mesmo horário, sempre. Como eu vou lá como eu tenho que, não estou indo mais, mas eu vou lá na rádio, né? Justamente. E aí você precisa ter uma boa equipe, né? Talvez se fosse um dos gargalos hoje para um ao vivo um pouco mais robusto, é exatamente uma equipe. A gente teria que buscar Depende dentro de casa, como você, né? Você diz para cada um fazer da sua casa. Para cada um. Então, Isso. esse sistema do MaxCast que eu falei para você é um sistema que permite o cara da casa dele, se ele tiver um bom microfone com uma interface ligada no computador, ele abre como se fosse o Dr. Cara, eu sempre troco o nome desse Rádio Boss. Né? É como se você abrisse o Rádio Boss online. Tá? Você não tem o Rádio Boss instalado na sua máquina, ele está direto no browser. E você clica, abre o microfone e fecha o microfone. A programação toda já segue automatizada com os comerciais. Ele pode escolher músicas ou áudios da máquina dele e jogar na programação, ou ele pode usar tudo aquilo que já está lá na nuvem de músicas que foram previamente subidas para o servidor. Né? Achei a ferramenta fantástica, só que já me disseram que a plataforma, a não ser que a gente tenha uma conversa com eles a portas fechadas, os caras eles dizem que é liberado para tudo, mas eu já fiquei sabendo que eles fazem limitações geográficas. Esse é o Boss, você tá vendo esse Super Boss aí? Não, o MaxCast é o provedor de streaming. MaxCast, tá. Ele diz que você pode ter ouvintes ilimitados, sem sombra de dúvidas, mas ele não diz que ele está te limitando regionalmente, igual o YouTube. O YouTube, se você botar um vídeo aqui no Brasil, mesmo que ele esteja em inglês, o cara dos Estados Unidos não vai ver. Sabia disso? Não. Então, eu estou aprendendo isso porque agora eu estou gravando, estou traduzindo e gravando áudio para um hacker lá da Rússia que está montando um curso de como vender mais no YouTube. Então, o cara está ensinando todos os macetes. Qual foi a primeira aula que o cara está ensinando? O YouTube existe no mundo inteiro. Lá na Rússia, o poder aquisitivo é mais baixo. Apesar do país ser enorme, a população ganha menos. Então, o empresário da Rússia, ele não tem condições de pagar, por exemplo, $1 por cada view, vamos dizer assim. Tá? Então, um blogger, um cara que tem um canal no YouTube na Rússia, se ele tiver 100 mil views, ele vai ganhar o equivalente a $100, por exemplo, do YouTube em visualizações. Já nos Estados Unidos, onde a filosofia é outra, o empresário, a economia capitalista é muito mais forte, e o empresário investe em publicidade porque ele sabe que tem retorno, ele paga muito mais, ele paga 10 vezes mais.
Então, Entendi. o blogger dos Estados Unidos, que tem 100 mil views, ele ganha $1.000, enquanto que o cara da Rússia ganha $100. Tá. O cara da Rússia fala assim, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou traduzir o meu blog, o meu vídeo, e vou botar no YouTube. E aí o pessoal dos Estados Unidos vai ver e eu vou ganhar também. Não vai ver, porque o YouTube faz esse Filtro. geoprocessamento. Então, Tá. o que os caras fazem? Ele está ensinando você a montar uma máquina virtual por VPN, Tá. criar uma conta no YouTube dos Estados Unidos, arrumar um número de telefone virtual pelo YouTube, pelo Google ou por qualquer outra plataforma lá, e aí você registra o seu canal nos Estados Unidos. Pronto. Aí, Aí você faz. aí você vai postar lá os vídeos em inglês e na Rússia ele bota o filme em russo. E aí o cara ganha $1.000 na Rússia por 100 mil views e ganha $200 na Rússia por 100 mil views em russo. E o que os caras estão fazendo agora? Eles estão traduzindo os blogs dele, os canais, em 15, 16 idiomas. Então, eu trabalho para uma dessas agências lá na Rússia que faz isso. Então, eu estou fazendo dublagem de desenho animado, eu estou gravando filmes para TV aberta, tudo isso que eles estão fazendo em português para poder botar no YouTube do Brasil, em inglês para botar no YouTube dos Estados Unidos, que é assim que eles ganham dinheiro. Entendi. Né? Então, voltando aqui na nossa, que a gente fala e eu não respondi a sua pergunta ainda. Como que nós podemos monetizar a rádio? O nosso ouvinte principal é o empresário. Esse cara, ele vai provavelmente estar com a gente no horário nobre, que não é o horário nobre do rádio. O horário nobre do rádio é de manhã. O horário nobre nosso provavelmente vai ser noite, porque é quando o empresário está fora do trabalho, como nós agora, parando para poder aprender, estudar, ouvir, etc. e tal, e acessar a Rádio Givers. Então, nós vamos ter um horário que é para pegar Angola, um horário para pegar Brasil e outros Portugal no meio. Como é que a gente vai aprendendo isso com o andar da carruagem? Então, se o empresário... A gente tem um programa ao vivo, a gente vai ter que gravar tudo o tempo todo para esses programas ao vivo virarem podcasts. Esses podcasts, eles poderão estar disponíveis para quem faz parte da plataforma, do Givers, né? Ou a gente pode ter assinantes. A pessoa ela escuta a rádio, ela perdeu um determinado programa. Então, mas nesse sentido, o podcast pode estar na plataforma que a gente já tem hoje, certo? Eu assino e eu tenho podcasts disso, daquilo, daquele outro. Para quem já é do Givers. Para quem já é do Givers. Eu não vou fazer na minha opinião, aí eu vejo que a rádio talvez fosse um grande imã e a gente teria que, em tese, ter a rádio aberta para trazer ele para dentro do Givers. Aí a gente vai chegar nesses números que você está falando. O cara que está na rádio aberta, ele toma conhecimento de determinados programas, de determinados recursos, propaganda direta do próprio Givers, né? Aí ele quer ouvir um podcast. Ele não faz parte, ele não é um Giver ainda, né? Mas ele pode ouvir o podcast. Como que ele pode ouvir esse podcast? Doando alguma coisa. Então, você vai ter lá níveis de doação, por exemplo. Tá? Então, ele para ouvir esse podcast custa para ele R$1, custa para ele $1. Né? E ele pode baixar esse material. Por ser um material instrutivo, talvez. Isso a gente tem que ver com cuidado, porque hoje tem muito podcast gratuito. Os podcasters ganham dinheiro em cima dos apoiadores. Então, você pode ter lá, por exemplo, eu estava falando agora há pouco, saúde, segurança, meio ambiente, coisas que são muito interessantes para a indústria, por exemplo. Aí você pode ter programas específicos na área médica, programas na área de preservação ambiental e essas coisas, em que as pessoas tenham interesse em material, ou ter acesso a esse material. Então, ela pode ou entrar para o Givers, se for um empresário que tem interesse em entender a proposta da coisa, ou ela pode acessar só o podcast, como se ela comprasse um treinamento. Agora, entendi. Se a gente quiser, como que chama, tirar essa barreira para o cara poder ouvir de graça, digamos assim, porque pagar sempre é um inibidor, certo? Eu posso ter apoiadores de escala mundial. Então, eu acho que eu vou falar nesse sobre sentido, isso aí. Minha linha é essa. Eu prefiro ter a rádio totalmente aberta. E você ter a Coca-Cola, você ter o Banco do Brasil. Você ter, e o oferecimento desse conhecimento de coaching é do Abra Coaches, Associação Brasileira de Coaches. Isso.
E o oferecimento do empreendedorismo é do, né, Givers, vai ter muita coisa interna, mas tem um empresário, né? Ou que pode ser o próprio membro. Então, vamos supor que uma abertura de patrocínio para um programa ou para um podcast é R$ 2.000. O membro Givers paga 1.000 Sim, para é o que o divulgar o Fábio produto falou, dele. exatamente. São benefícios para você fazer parte do... você só tem que tomar cuidado para você também não pegar essas grandes corporações e a corporação entrar para o Giver, né? E isso acabar quebrando a gente no sentido de que todo mundo vai pagar um valor muito baixo e aí você inviabiliza a coisa financeiramente Então, falando. você estipula horários e grade, né? Valores. Mas Sim. o Fábio está quieto. O que ele diz disso? Ele está com o microfone fechado. A minha parte dentro do movimento Givers é na segunda-feira a mentoria. Essa parada de rádio com o diretor comercial Luiz Lintz e o nosso presidente de comunicações Mário Del Guercio, né? Eu pus naquele organograma de diretor de comunicação. Não tem nem outro cargo para ele, só é esse e bola para frente. Você não é diretor de comunicação, você é o presidente. O Mário é o diretor de comunicação. Ah, diretor de comunicação. Você é o Marketing. presidente. Não, você é o comercial, né? Você é o comercial da rádio. Para o cara fechar negócio com a rádio, tem que ser com você. A gente precisa. Eu já até coloquei diretoria de comunicação, porque aí você vai ter. Porque o meu tinha colocado diretor científico, né? Porque eu acho que o comercial nós podemos ter, eu posso atuar nisso, mas Provisoriamente? não. Daqui a pouco eu sou 3 diretoria, tem que ter mais gente. Mas tá vindo. Você vê essa moça agora que eu trouxe ela. Eu trouxe ela por quê? Ela é conhecida em São Paulo. Ela tem instituto há muito tempo. Ela conhece o Conrado. Ela ouviu falar do Giver, já logo se interessou por entrar. Legal. Então, sabe aquela curva que você falou? Que o Giver está assim, daqui a pouquinho vai fazer assim. Olha que nós não vamos nem ver. Eu acho que não é que nós não vamos nem ver, não vamos perceber, né? Que ele vai ter essa. Vai ter. E essa hora aí vai vir muita gente boa. E a gente tem que manter a rédea para trazer os bons e jogar. Tendo um igual o Mário aí, ó. O Mário é bom pra caralho, velho. E aí, a gente tá namorando há 4 anos já, né? O Mário quando me conheceu, o Mário virou meu fã, velho. A minha sorte é que o Mário virou meu fã. Então, Mário, porque a minha pergunta foi essa. Eu tenho lá, eu vou fazer um programa, o Fábio vai fazer outro, o Saldanha, conseguimos 6 pessoas para fazer programa. Eu não. Não, só estou Eu dando não um quero exemplo. fazer programa, não. Essa Passou logística, essa fase. Né? De logo, já fui locutor, tenho DRT, mas já passou essa fase. Eu digo assim, essa estrutura, né? Você tem uma baita estrutura aí que dá para deitar e rolar. Agora, o que é melhor? Fazer metade do período gravado e vai gravando e tendo todo esse material? Ou vai ter que construir isso aos poucos. Ou é simples a gente fazer o ao vivo tendo 3, 4, 5, 6 pessoas estratégicas? Não. Acho que não. Uma coisa é tratar de Tordesilhas, a outra é tarado atrás das ilhas. A liberdade que a gente tem diante de um microfone, que eu tenho, que você tem, que o Fábio tem, nem a grande maioria não tem. Né? Tá certo que quando a gente está falando de coaches, as pessoas já têm uma certa intimidade com isso, porque estão com frequência no palco e orientando pessoas. Mas, quando ela para pensar que ela pode ter 2, 10, 15 mil pessoas ouvindo ao mesmo tempo, a pessoa trava. É comum acontecer isso, né? Você já deve ter experimentado isso. Aquele gelo na barriga. Todo dia, eu faço rádio há 20 anos, mas quando você vai começar, sempre dá aquele gelinho na barriga. Né? E essa é a parte que a gente gosta. Né? A segunda coisa que eu estava falando é assim, com relação ao comprometimento das pessoas em relação a isso. Existe uma diferença muito grande entre você ter, vamos usar
abrasileirar a palavra para ficar mais realista, voluntários e profissionais. O profissional, eu mando e eu exijo. Então, se o cara é meu locutor, ele tem que estar de tal hora a tal hora na rádio, e ele está recebendo por isso, eu dou a instrução, eu falo, eu quero que você fale dessa maneira, você pode falar isso, você não pode falar aquilo, e a rádio segue uma determinada plástica, digamos assim. Plástica, legal. E o cara, ele é responsável pelas coisas que estão no ar, pode falar isso, não pode. Se você falou, está tudo sendo gravado, censura está gravando, você é responsável legalmente pelo que você fala, se você mete o pau no presidente, etc. e tal. Tudo isso acontece no rádio, você sabe disso muito bem. Né? Mas as pessoas estão comprometidas e estão lá sempre para fazer isso, porque elas têm essa obrigação. Quando você traz isso para uma coisa mais voluntária, que é exatamente o que acontece nas rádios comunitárias, isso é prioritário pela paixão que a pessoa tem, mas não é prioritário profissionalmente para ela falando na maioria das vezes. Né? Pode até ser uma ferramenta de venda do negócio dela, que é o nosso caso aqui, como coaches e etc. e tal. Mas, se a sua esposa tiver um ziquezira e exigir de você a sua presença em um determinado local, tem hora que você não vai ter como dizer não para sua mulher. Porque ela entende que lá é um trabalho que você faz voluntário, que é não sei o quê, etc e tal, e a tua família, ou a mãe dela, ou não sei o quê, etc e tal. Estou usando esposa porque a gente geralmente abaixa a cabeça para as nossas esposas. A gente sabe como é que é. É preferível você ceder do que entrar em conflito. Às vezes em que eu entrei em conflito por causa da rádio, me custou muito caro. Né? Agora, quando ela entende que isso aqui é um trabalho, ela não discute. Ela pode até não gostar de determinadas coisas, mas ela está entendendo e está vendo. Por isso que eu trouxe o estúdio para dentro de casa. Né? Eu estou 24 horas, ela está vendo o que eu estou fazendo, ela está vendo a seriedade da coisa, então ela enxerga isso como trabalho. Então, se nós tivermos lá vários givers fazendo os seus programas, isso é bacana, etc e tal, mas qual o comprometimento e a disponibilidade deles? Fazer entrevistas cada hora com um, eu sei que as pessoas atendem porque combina previamente, agenda, etc e tal. Agora, apresentadores continuados, comunicadores, aí você tem que ter um compromisso maior com essas pessoas de alguma forma. Por enquanto eu não sei. Mas no início vão vir meio como voluntários, né? Porque eu posso pegar um período, né? Eu pego 2, 3 vezes por semana, um dia, dar uma extensão do que eu já tenho no meu programa, faço mais entrevistas. O seu programa é de domingo, por exemplo. Vamos pegar assim, o seu programa é de domingo. Tá? Isso. E você já deixou bem claro normalmente... Vai, termina a pergunta. Você tem um profissional lá na rádio te dando um backup. Você não está fazendo o programa sozinho. Você está pensando no conteúdo desse programa e você entra no ar com o suporte do cara que fala lá, Lintes, está entrando, 3, 2, 1, no ar. Né? Isso, É diferente de um disc jockey onde eu piloto a nave inteira sozinho. Sim, tá com certeza. Então, a gente vai ter que ter gente nesses casos. Quando eu tenho ao vivo, da forma como você está pensando, eu vou ter que ter alguém aqui pilotando, um operador, propriamente dito. Eu diria até mais, você tem que ter um operador e você tem que ter um âncora. Porque terminou um, entra o outro, não sei o quê, tem que jogar vinheta, ou tem que apresentar, enfim, etc e tal. Então, a rádio ela pode funcionar na mistura das duas coisas. A rádio lá de Perol, o que eu vinha fazendo? Primeiro, quando eu assumi a rádio, eu tirei todo mundo do ar, porque não tinha ninguém qualificado, e cada um aparecia quando queria. Botei a rádio no automático, criei uma programação toda automatizada. Ela quase que virou um vitrolão, só que aí eu introduzi uma série de notícias, puxadas de agências. Né? Então, eu comecei a buscar patrocinadores, bloco comercial e bloco musical. Né? Aí eu falei, mas eu não consigo aumentar a audiência se eu não tiver interação entre as pessoas, entre um locutor e um ouvinte. O cara souber que eu falar, bom dia, fulano, olá, Beltrano, recebi a mensagem de fulano aqui no WhatsApp, etc e tal. Eu entrei sozinho daqui, de Sorocaba, todo dia, de 9 ao meio-dia. Como eu tinha o controle da rádio por TeamViewer, a gente comprou uma licença de TeamViewer, eu parava os computadores de lá e transmitia do meu link aqui para o computador de lá e de lá ia para o ar. Entendi.
eu sozinho fazendo isso daqui. E eu com o WhatsApp da rádio aqui comigo, né, o pessoal conversava comigo achando que estava conversando comigo em Iperó, e eu estou em Sorocaba. Tá? A Givers é a mesma coisa. A gente vai estar no Brasil falando. E você acha que a gente podia fazer alguma... Eu tava um programa de notícias seria legal, hein? Nossa, programa de notícias. Então, a dificuldade desse tipo de trabalho é a geração de conteúdo e a apresentação. Tá? Programa de notícias, você vai ter, entra trilha, você tem lá geralmente são dois apresentadores, né? Um lê uma manchete, o outro dá notícia, o outro lê a manchete, dá notícia. Você hoje, por exemplo, a Band... Aqui na querida Rádio Brasil é tudo um, viu? Um só. É tudo um aqui na Rádio Brasil. Tudo bem, pode, mas e quem gera todo o jornal? Ou o cara chega com o jornal, abre lá e começa a ler o jornal? Alguns abrem o jornal, levam o jornal impresso, abrem o jornal na internet, lê as principais notícias é um improviso, um quarto de boca, não vou dizer nem meia boca, né? Geralmente você tem um redator que você monta. A Band aqui de Sorocaba tem 3 pessoas o dia inteiro produzindo matérias para às 6 da tarde entrar com um jornal de 1h30. Não, eles têm os redatores, né, mas no sábado ele faz assim o programa do... É meio improvisado. Semana, né? A coisa tem que... ela vai ter que crescer gradativamente e aos poucos ir montando um time. E hoje, mas eu tenho que... de qualquer maneira, eu vou buscar notícia na internet hoje, né? No caso da nossa rádio. Então, você vai ter que buscar na internet, mas em cima de fontes confiáveis, né? Entendi. De repente você ter contrato... E se a gente fizesse, ó, uma ideia... Eu tinha uma ideia de fazer um programa de... Esse ano eu ia fazer o quê? Esse aparelhinho que eu mostrei para você, que eu peguei, ele era para fazer o quê? Eu rodar o Brasil, ir nas empresas de coaching, ir nas escolas, ir nos locais que usam a metodologia e fazer entrevista tipo a Mauri Júnior, sabe? Tipo uma coluna social do coaching, e me veio a ideia seguinte. Eu pensei a mesma coisa no começo, sim. Eu pensei o seguinte, usar essa ideia para o rádio e ao invés da gente colocar a notícia do Covid, da inflação, dar a notícia um período que é a notícia do próprio Givers. Estou aqui com o Fábio, que é membro Givers. Ele começou aqui no Givers em setembro e ele já está tendo resultado porque ele usou tal ferramenta, e aí dá a notícia... Quando você escutar a sexta dessa, você troca de rádio. Tá. Ela começa a ficar repetitiva. O conteúdo é diferente, mas o formato... Tá. O que eu acho válido, sim, é você ter programetes na programação inteira. Então, você tem lá, você tocou 2 músicas, por exemplo, entrou um módulo comercial. Vai entrar 2, 3 patrocinadores, e aí entra como se fosse uma reportagem de 5 minutos falando de uma determinada coisa. Você sabia que a temperatura do ambiente pode ser melhorada com um maior plantio de árvores, não sei o quê? Quem nos fala sobre isso é um engenheiro tal, da empresa tal, que também participa do Givers. Eu dou um negócio... Tá. Eu tenho no programa a dica Dr. Coach, que a ideia era ser... não ia ser programa, virou programa, mas era ter 5, 6 dicas durante o dia. Isso, exatamente. Se você fizer isso com cada giver, quantas dicas você vai ter? O problema é você ter a gravação com essas pessoas, porque as pessoas... Então, mas aí a logística piora um pouco. Não é isso que eu ia falar. Eu estou gravando aqui um e-book para um cara que trabalha com Scrum, na área de TI. Tá? Sei. Então, o livro dele, logo no começo, ele lançou um e-book e eu estou transformando isso em audiobook, né? Ele está entregando isso para o pessoal. Começa assim: este e-book representa o que eu penso enquanto coach de agilidade, baseado em anos de estudos e experiência nessa área. Acredito que deva colaborar muito em sua formação e crescimento profissional. Porém, não deve ser tomado como a verdade única a ser seguida. E que o seu conteúdo sirva como reflexão e inspiração para que você se torne melhor em seu dia a dia e que muitas portas se abram em sua carreira. Tenha uma excelente leitura. Esse aqui é eu criei nota do autor no livro, que eu fiz toda a revisão ortográfica disso, e aí ele montou esse e-book que está para vender aí na Udemy, né? E aí a gente resolveu transformar isso num audiolivro também, num audiobook, né?
Então eu falei assim, Renato, grava para mim, porque ele tem uma voz estridente, né? Ele é um cara grande, careca, calvo, então ele tem um perfil assim imponente, digamos assim, mas a voz não condiz com a imagem, né? Então, quando ele começa a falar, você vê que ele tem uma voz mais aguda, não sei o quê, etc e tal. E depois eu leio aqui 10, 12 páginas do livro, né? Que dá mais ou menos uns 15 minutos de programa ou de livro, digamos assim. Então, eu só pedi para ele assim, me grave somente essa introdução, porque é você que é o autor do livro, desejando ao ouvinte um bom aprendizado, né? Tá. O cara é coach, ele dá palestra para o pessoal de TI, etc e tal. Ele tentou 3 vezes e não conseguiu. Não. Porque quando você bota, fala grave isso, as pessoas falam, ele gravou, achava, e olha que ele tem todo o equipamento lá, porque ele também é um tecnologia maníaco. Pra você ter uma ideia, ele montou a casa mais automatizada do Brasil. Ele botou a Siri para controlar a casa dele inteira. Entendi. Né? Aí o cara pega assim e fala assim, olá, este audiobook representa o que eu penso enquanto coach de agilidade, baseado nos anos de estudos e experiências nessas áreas. Aí ele escuta e fala, porra, nada a ver. Não é isso que eu queria. Né? Ligou a luzinha vermelha de gravando, a pessoa acha que ela tem que assumir a postura de locutor. Então, quando você faz uma entrevista ao vivo com a pessoa, você está ancorando essa entrevista e você fala daí, Mário, o que você faria numa situação assim, assim, assado? A pessoa responde para você ao telefone, olha, eu faria assim, 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 assado. Agora, quando você coloca ela na condição de apresentador, aí a coisa muda de figura. Sim. Tá? Então, eu penso que se a gente pegar... A gente teria que dar treinamento para as pessoas de como fazer isso, como gravar. A gente vai ter uma limitação de qualidade, porque as pessoas vão gravar isso no seu telefone e mandar um áudio. É porque eles não vão ter. Apesar que, ó, eu faço muita gravação pelo WhatsApp, mando pro estúdio e A gente dá uma... o Então, pessoal mas é pensa porque... que tá ao vivo, né? É que você está falando só voz, né? Eu não poderia gravar um comercial, né? Jamais, jamais. Então, mas aí a gente vai dando orientação para as pessoas e treinando para cada um. Então vai ser a gente vai gastar um bom tempo ensinando as pessoas como Então, falar. nesse sentido, podia ter o Momento Givers Academy, o Momento Givers Sim. Performance, que aí a gente Givers é o tem... principal patrocinador da rádio, né? Sim, com certeza. Aí ele fica entre aspas. O exemplo. A rádio aqui, a mantenedora da Arquidiocese é a PUC, né? A PUC de Campinas. Uhum. Então, alguns dos editores são estagiários de marketing, publicidade, jornalismo da faculdade, né? Então, a gente podia ter, em determinadas situações, na produção de conteúdo, membros givers, que seriam como estagiários também, entendeu? E até dentro do projeto que eu tenho, Voluntários, né? Voluntários, só que eles receberiam um certificado de estágio mesmo, entendeu? Na verdade, o Mário, alguns têm responsabilidade, tem que ver a responsabilidade do cara, né? Quando o cara é voluntário que ele vem, por exemplo, os caras que apresentam hoje, o Arthur, você vai conhecer, o Saldanha e o Carlos, são 3 caras que fazem as reuniões semanais. O Arthur faz toda terça, o Carlos toda quarta e quinta, e o Saldanha toda quinta. E eu cuido da segunda. Todos eles são voluntários, e os caras têm responsabilidade com o negócio deles, eles fazem, eles tocam lá como se fosse deles. Para eles, o Givers é o filho deles, cada um deles tem um carinho muito grande pelo Givers. E como o Luiz... Mas isso é gravado, né? Não, ao vivo, é online, ao vivo. A reunião é ao vivo. Ao vivo. Reunião, desculpa, a reunião Estou pensando na rádio. Você participou de uma reunião. Não, sim, estou dizendo assim, eles não ganham nada e eles são fidedignos ali toda semana fazer reunião, cara. Eu não faço, eles que fazem. E eles entendi. pegam como filho deles. Então, quando você traz o cara para uma responsabilidade, joga no peito dele e fala, ó, isso aqui é tua responsa. Tem um cara que entrou agora, o nome dele é Marcos Gomes. Falei, Marcos, você é o responsável pelos eventos online, cara. Todo evento online você faz. Eu quero 2 eventos no mês. Um no meio do mês e um no final do mês. Então, todo meio e final de mês, eu quero 2 eventos por mês. E o cara já foi, pegou, ligou, já pegou foto, ele está fazendo e ele faz com o maior carinho. Porque você está dando responsabilidade para o empresário, cara. É isso que o empresário quer. Responsa de líder. Não, eu sei. É que eu estava comparando aqui, eu falei Chamou? ainda há pouco.
quando o Lintz faz o programa dele de domingo, é um compromisso que ele tem assumido todo domingo. Fazer uma coisa uma vez por semana é uma coisa. Você está fazendo a apresentação direto de um programa, que uma rádio que tem 24 horas no ar, 7 dias por semana, é hora pra caramba. É isso que eu ia falar. Tem que você fazer tem... igual eu tenho meu compromisso aqui, que eu tiro, na verdade, em tese, agora eu não tiro mais, porque eu tenho a mentoria na segunda de manhã. O meu domingo é a segunda de manhã, né? Que às vezes eu tiro um pouco da segunda, porque o domingo é um dia útil para mim, porque eu acordo cedo, fico produzindo, marco entrevista antes, já combino, então já fica meio um dia que eu trabalho normalmente, né? Então, e eu normalmente, eu descanso ou na segunda ou na quarta, entendeu? Se eu fosse pegar minha semana, né? Eu tiro um período na segunda ou na quarta para ter um tempo para as minhas aqui eu coisas. gravo, né? Eu gasto, por exemplo, eu hoje gravo de manhã, cedinho, né? Na parte da manhã. Tá. Eu gravo porque a voz está mais descansada. E na parte da tarde eu edito, né? Porque é o que dá mais trabalho, é ficar editando, cortando, picotando, montando, essas coisas todas, né? Que é uma coisa que eu não posso deixar de lado também, né? Porque a rádio, ela é absurda. Eu conseguiria hoje, né? Eu consigo me programar para entrar na rádio, fazer alguma coisa ao vivo. Não tenho problema em me organizar. 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, eu me organizo, né? Logicamente que todo dia muda um pouco de figura logística, mas não tem... Estamos na chuva para se queimar. Temos que... Então, mas aí você precisa definir primeiro qual vai ser a grade de programação. Às vezes isso é desnecessário, né? Porque eu entendo que um horário em que você está dando... a gente falou em informação, formação e responsabilidade social, cidadania, isso, né? Então, informação são notícias. Né? Então, pode entrar ao longo do dia. Entra ao longo do dia. Pode entrar ao vivo 4, 5, 6 vezes, certo? Pode entrar necessariamente ao vivo ou não? Ao vivo, quanto mais... para você entrar com uma notícia ao vivo, se for algum correspondente dando uma informação, legal. Se for só para, por exemplo, você daí de Campinas aconteceu um evento e você falou, olha, acontece hoje... Não, quando eu falei ao vivo é usar esse aparelhinho que eu tenho, eu vou rodar a cidade aqui, estou aqui hoje na SIC, estou hoje aqui no supermercado Barão, fazer tipo, sabe, Shop Tour? Sei. As inserções. Você não tem ideia do trabalho que isso representa. Eu sei, eu tenho, já fiz. Não. Eu digo a quantidade de horas que você vai ter que gastar, porque para você entrar no ar 10 minutos, você chegou lá 1 hora antes para conferir link, conferir transmissão, testar microfone, fazer não sei o quê, entrevistar a pessoa para falar, eu vou falar isso, você vai falar aquilo, não sei o quê, para depois, ao vivo, né? E aí você entra naquele momento. Isso se a internet não derrubar a gente, que a gente tem esse porém também, né? Mas acontece. Então, a sua disponibilidade de tempo para fazer isso, eu pensei em fazer exatamente isso. Quando eu comecei a conversar com o Fábio, antes da gente chegar no Givers, que estava na minha Universidade da Voz, a minha proposta não era fazer um canal de treinamento de locutores, tipo aulinha de locução, porque hoje tem um monte de gente fazendo isso. A minha ideia era exatamente fazer isso que você está falando no universo da voz. Então, eu vou ter um programa que vai ao ar, um canal do YouTube. Não estou inventando nada, já tem americanos que fazem isso, né? Onde eu apresento isso toda semana num determinado horário, falando sobre coisas de rádio e colocando reportagem. Então, eu fui visitar um congresso, eu fui fazer não sei o quê, aí eu trago todo esse conteúdo para esse programa de segunda-feira à noite, por exemplo. Então, aí você podia fazer Universidade da Voz, não sei o que lá do empreendedorismo, da liderança, do coaching, certo? Em mini programas, segunda, terça, quarta e quinta. Mas certo? cada um vai saber produzir o seu com todas essas nuances todas? Não, aí vamos lá, aí a gente pega eu, você, o professor Camilo, mais 3, 4 caras de conteúdo, um que ajuda a fazer o roteiro, e a gente vai dar uma mentoria para esses caras, e meio que estágio, ver quem tem interesse em estar na rádio. Eu conheço alguns que vão querer rapidamente, tá? Ou com um programa, ou como um apoio, entendeu? Aí a gente criaria a plástica, o roteiro tem que ser assim, assado, cozido, tostado, e ele vai ter que
vai ser meio encaixotado, né? E a gente teria uma programação de pelo menos 1 ou 2 programas ao vivo nesse tipo de bate-papo de interação. Que acontece em horários específicos, normalmente nessa parte da noite ou final de semana. Isso. E o resto da programação, ela pode ser automatizada, Isso. deixar mais popular e recheada de programetes. A gente faria 3 níveis, né? O ao vivo em debate nesse horário nobre, os podcasts gravados ou roteirizados com os membros e a automatização. Sim. E ao vivo talvez também durante o dia. Porque assim, é uma coisa mais popular. Se eu vou deixar a rádio aberta, por que as pessoas vão se interessar nela? É assim, a gente busca rádio hoje. O rádio, as pessoas buscavam rádio para lazer, entretenimento, ouvir música. E aí, para poder colocar os anúncios, o objetivo da rádio é vender publicidade, né? Ela colocava música para poder atrair as pessoas. Hoje a música não é mais o carro-chefe da rádio. Mesmo porque ele vai lá e ouve no YouTube, ouve em qualquer lugar. Exatamente. Mas você não pode deixar, a não ser que você queira fazer como uma CBN, que é 24 horas notícias, né? E aí tem que ter um jornalismo forte, pesado. Uma coisa que me dá raiva, né? Eu parei de ouvir a CBN, porque se eu ouvir a CBN entre 8 da manhã e 6 da tarde, você ouve 6 vezes a mesma notícia. Então. Agora vamos direto ao Brasília. Agora que o Senado acabou de votar o STF, porque ele está fazendo supondo fake news. Então, aí, ele está supondo que o cara que escutou às 8 da manhã não vai escutar às 6 da tarde. Tudo bem. Como é que funciona a programação das rádios americanas? Você já ouviu falar da Top 40? Não. Top 40? A rádio, ela seleciona 40 músicas e a programação são aquelas 40 músicas o dia inteiro. Tá. Ela não toca nenhuma música fora daquilo, só aquelas 40 músicas. As rádios de sucesso, elas trabalham assim. 40 músicas, né? Tanto que saía as top 40 da Billboard, as top 100 da Billboard, né? Essas músicas, elas ficam no rotativo na programação da rádio. Porque as pessoas, elas não escutam a rádio, salve raras exceções. Por exemplo, você tem lá a rádio dentro de uma loja. Aí o cara que está na loja o dia inteiro, ele vai escutar. Mas uma rádio de conteúdo, como é uma CBN, como é uma rádio Boa Nova, que é uma rádio espírita, essas coisas, rádios religiosas, o cara que escuta o culto às 4 da tarde, ele não vai estar ouvindo às 8 da manhã de novo, porque ele reservou aquele horário para poder ouvir a rádio. E eu estou entendendo que o empresário é a mesma coisa. Se ele é um empresário que trabalha de noite, ele vai, de repente, de manhã cedo ouvir as principais manchetes do dia, vai botar lá na Globo, ou na Jornal do Brasil, na CBN, para saber o que está acontecendo no mundo, na Jovem Pan, né? E depois ele vai trabalhar. De noite, quando ele voltar para casa, é que ele vai... Pô, as minhas já passaram dessa fase, que inveja. Você vai vir aqui em cima? Eu vou dar um beijo. Fala oi, pessoal. Fala oi. Oi, eu tô sem câmera, ela só me ouve. Dá um beijo. Será que me ensina papai, né, Bá? Não gostar. Vou dar um beijo. Tudo bem, certo? Enquanto isso, você já arrumou meu boneco? Não, depois eu arrumo, tá bom? Ô, Luiz. Oi. Qual que é a senha dessa reunião? Senha? Não tem senha. Deixa eu ver. Não tem. Agora você que é o anfitrião, não, não é sem senha, é só você copiar o link, não tem senha essa. A Carita, eu chamei a Carita lá de Angola, apresentar ela pro Mário. Ela tá dizendo que tá pedindo senha. Tenta 464, 466, mas não tem senha. Copia o link, não dá o número da reunião. Já mandei o link, já. Então, voltando lá à CBN, ela tá entendendo que as pessoas escutam em horários diferentes. Então, se você pega uma manchete e repete ele 4 vezes por dia, divide o dia em 4,
A probabilidade da mesma pessoa ouvir a mesma coisa 2 vezes, pô, não precisa ir muito longe, é só você ver na própria Globo, assistir o Jornal Nacional, vai assistir o Jornal da Globo, é praticamente uma repetição, só muda o apresentador. Ah, tá pedindo o ID. A ID é 464466. O ID é 653. Ah, 653-499-9058. Então, e outra coisa que me dá raiva é o cara tá aqui. Então, eu estou aqui falando sobre... O cara fica falando o assunto, ele não fala com quem ele está falando, ele não fala sobre o que ele está falando, e aí eu já mudo a estação. Mas aí é falta de orientação do jornalista aqui. Né? Estamos aqui conversando. Cada vez que ele dá um intervalo, ele tem que relembrar para quem chegou agora. Lógico. Com quem Estamos que ele tá aqui recebendo no estúdio Fábio Fox, idealizador do Movimento Givers, de ajuda humanitária. E ele vai falar, agora são 0h45, continuamos a nossa entrevista aqui. Isso. Com o Lindsay, o Fábio Fox. A pessoa percebe que você está ao vivo. Isso, exatamente. Agora, quando você está gravando, às vezes você não fala a hora justamente porque sabe que vai ficar gravado, né? Só não fala a hora, mas uma tática que eu faço, eu gravo a entrevista pelo Zoom, eu tiro a tela, né? Eu não vejo o que eu estou falando, tiro o vídeo. Estamos aqui com o Fábio Fox para falar do movimento Manada. E aí, Fábio, como que foi a Manada que você fez no final de semana passado? Foi muito legal, ele responde, eu vou batendo bola com ele, e aí vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Aí daqui a pouco você põe na rádio, o cara, você fez ao vivo com o Fábio? Não, estava gravado, mas foi ao vivo a hora que eu fiz, entendeu? Mas por que você tira a imagem? Na hora que eu estou gravando aqui, para ele pensar que eu estou no rádio, né? Ô, Mário. Estou ouvindo. Eu quero te apresentar a Carita. Ela é de Angola, ela está há 20 anos em Angola, ela tem um programa de TV lá. E ela tem um contato com todas as rádios de Angola. Ela vive praticamente 24 horas dentro das rádios. E ela é um contato muito forte lá em Angola. É brasileira, é uma grande amiga, e ela vai poder ajudar a gente com esse projeto. Eu queria que você passasse a ideia para ela, porque assim, o que ela puder, ela vai ajudar. Ela está disposta assim, a dar o maior apoio para o Givers. Inclusive, quem está levantando o movimento lá é ela. E eu só estou com dó dela, porque eu chamei ela, meia-noite 45 aqui, 1, 2, 3, 4h45 da manhã lá. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Mas a gente diz que Deus ajuda quem cedo madruga, não é isso? Olha, boa noite, Carita, tudo bem? Vocês têm sorte, porque eu levantei para ir fazer na casa de banho, fazer xixi. Lá é casa de banho, né? Banheiro. Casa de banho. Carita é com C ou com K? Com C, Carita Celedônio. Seja bem-vindo. Eu acho que eu tenho você já no meu Telegram. Eu acho que a primeira vez, quando você entrou mostrando o seu projeto, seu trabalho, eu acho que eu anotei. Eu acho que eu tenho você já no meu Telegram já. Lógico, o mundo é pequeno, hein? Ah. Eu uso muito pouco o Telegram. Eu estou mais no WhatsApp. O Telegram eu entrei, depois saí, depois entrei de novo. E o Telegram ele é um WhatsApp desesperado, né? Ele cresce toda vez que jogam um boato dizendo que o WhatsApp vai sair do ar. Aí depois todo mundo vai para lá e volta, todo mundo para o WhatsApp. Né? Bom, é assim, nós estamos com várias ideias e, obviamente, eu fui pego assim, o Fábio ele é especialista de me jogar no fogo assim de repente. Né? Eu ligo para dizer bom dia para ele, ele me joga no meio dos leões. Então, é um pouco cedo para a gente passar todo o overview, digamos assim, do que a gente tem imaginado ou que nós estamos imaginando, mas de uma forma resumida, nós estamos idealizando qual seria a melhor rádio para um empreendedor, para um empresário. Porque hoje a gente tem a rádio voltada para o público jovem, a gente tem a rádio voltada para o pessoal que gosta de música raiz, a gente tem a rádio para o pessoal evangélico, para os católicos. As rádios, com o passar dos anos, elas têm ficado muito mais fechadas em nichos. Né? Segmentadas, né? Exatamente. Mas será que não seria uma ideia dessegmentar e atender o jovem, atender o adolescente, atender o empresário, atender o 40 mais ou não? Focar no empresário?
Não, eu segmentaria sim, dentro do que você falou, mas no empresário jovem, no novo empresário, no cara que quer ser empresário, quer ser empreendedor, e naquele que já é um empresário, né? Legal. Então, É isso. se eu falo, por exemplo, sobre saúde, segurança e meio ambiente, se eu falo sobre preservação ambiental, essas coisas, o grande empresário entende essa linguagem. Quando eu falo sobre procedimentos dentro da fábrica de segurança, o que são rotinas, quando você fala o que é coaching, né? Para muita gente que está começando, não vai ter a menor ideia do que é isso, né? Então, você vai ter coisas que vão explicar do beabá. Saiba o que é coach, saiba o que é capacitação, o que é ser empreendedor, né? Isso você está pegando aquele novo que está aprendendo. Esse cara, ele vai escutar a rádio num horário menos nobre, digamos assim. Mas quando eu falo em horário nobre, Carita, a gente está indo na contramão do horário do rádio convencional, horário nobre para o empresário. Então, o meu primeiro bom senso diz que o executivo, o grande empresário, o horário nobre do rádio para ele, vamos chamar assim de rádio entre aspas, que eu estou sem câmera, né? Eu fico desenhando aspas no ar aqui, ninguém está vendo. O empresário, ele vai escutar a rádio das 8 da noite até meia-noite, ou até um pouco mais além, porque é o horário que ele está fora do business dele, né? Teoricamente. Já pegar das 6 às 8 da manhã, né? Isso. Ou então a partir das 7, 8 horas da noite, quando ele chega em casa, ou até mais tarde. E também... ele Angola é diferente do empresário do Brasil. Por isso que eu trouxe a Carita aqui. Não, eu sei, mas eu estou falando em termos de horário de dia. Depois a gente faz a localização disso. Então, no horário noturno, ao contrário do rádio convencional, a nossa rádio para empresários, o horário nobre dela é noturno. O horário diurno pega um público mais jovem ou até mais popular, que a gente quer, de alguma forma, motivá-los a participar do Givers e tornarem-se empresários. Então, é uma coisa que eu posso ter uma programação mais musical, eu posso ter curiosidades, eu posso ter programetes com parte cultural, comportamental e também, estávamos esquecendo de falar aqui, a parte social, que é motivar doações. Tá? E também, Lindsay, pode servir como parte de arrecadação nossa, onde a gente faz todo o programa de arrecadação de doações e um percentual disso serve para custear a estrutura. A gente tem hoje a parceria na Associação Eduardo Furquini, que é apoiada, que o movimento Givers apoia. Nós temos aqui em Campinas, junto com a Rádio Brasil, que vai apoiar várias ações, nós temos o Sequoia, que é filiado ao Colégio Notre Dame, e a Caritas, que é o órgão da Arquidiocese, que é um órgão mundial, né? Mas isso é para quem você está doando? Para quem nós vamos doar. Então, mas a rádio vai arrecadar. Então, aí a gente pode centralizar a arrecadação e distribuir. A gente vai arrecadar 100. Dos 100, 50 é para o custo. 50 vai. 10 para Caritas, 10 para o Sequoia, 30 tudo isso para dizer que parte da nossa receita vem da arrecadação de doações. Isso. Ô, Carita, aquela moça que a gente fez amizade lá da televisão, que ela é moçambiquenha, ela é a voz padrão do Quero. A gente não consegue trazer ela para o Givers, não? Para dar esse apoio na rádio? Posso conversar com ela. Ela está com um projeto muito bom. Dora Quente, né? Ela mesma. Uma ideia que eu tive, Mário. Nós temos essa união Brasil-Angola, certo? Uhum. São 5 horas de diferença, né? 4. Se você criar 4? Achei que era 5. 4 horas de diferença. Mas mesmo assim, se você criar uma dinâmica de 12 horas voltado para Brasil, 12 horas voltado para Angola, já diminui um pouco a carga de... porque aí, quando eu estou acordado, quem está na Angola está dormindo ou o inverso. Nós estamos tudo acordados agora. Mas tudo bem, não é esse o problema. O problema é você comandar isso. Embora você divida isso, você concorda que eu estou comandando as 24? Não, era meu próximo questionamento. Porque você vai ter essa transmissão. Essa transmissão ela pode funcionar de duas formas. Uma delas é ela ficar 100% no automático.
onde ela está na nuvem rodando, que é como está hoje, não é isso? Isso. Cada vez que você vai entrar ao vivo, como é que você faz? Hoje? Hoje? Não, eu não entro ainda, nem eu comecei a baixar o sistema aqui, mas não usei o sistema. Você para entrar ao vivo hoje, você teria que chegar lá no sistema, chavear manual, e aí você tem que ter um servidor de streaming com Shoutcast, onde você está, e um computador para poder gerar uma programação musical, para entrar propaganda, fazer não sei o que, etc. e tal, e você subir isso para a internet. Tá? É um estúdio, é uma estrutura que você tem, mínimo que seja, mas você tem que ter uma mesa, um microfone e 1 ou 2 computadores, porque o computador que você está consultando as coisas na internet não pode ser o mesmo do ar, sob risco de você travar as coisas. Tá? O computador que está no ar é um computador foi dedicado. Aquela minha pergunta. Eu vou ter que ter uma estrutura aqui para mim, uma estrutura mínima, certo? Sim e não. Se você está fazendo sozinho daí, sim. Por isso que eu até comentei sobre essa plataforma do MaxCast, que ela tem alguma coisa mais ou menos parecida. Tá? A outra é você ter uma rádio central, onde você tem alguém operando ali, como você tem hoje na Rádio Brasil lá, e você entra com alguém pilotando. Isso. Então, quando você fala, vamos se cair aqui meu telefone, minha linha, ele põe lá uma entrevista que já está na agulha lá, ele já põe e ele que tem a grade de anúncios, da programação de... Tem tudo lá. Mário, só para eu poder liberar a Carita aqui, ela precisa descansar, que daqui a pouco ela tem atendimento. Estou de boa. Você já me acordou mesmo? Acabou agora. Não, na verdade, Carita... Você me acorda e me dispara? Não, na verdade, eu queria que ele ficasse com o teu contato, porque eu quero que ele comece a entender a linguagem de Angola, que a gente vai montar uma programação também para Angola. Eu vou tentar colocar um radialista e o Cabingando, é um dos melhores repórteres hoje de Angola. Eu fui cara agora nas entrevistas muito importantes, porque Angola está passando um processo de xenofobia. Então, eu fui contactada pela TV local para dar meu rosto, para falar que os brasileiros em Angola não estão tendo problema, mas assim as redes universais do pastor Edir Macedo, né? E fui cara da Globo Play também, porque a Globo me procurou justamente, no mínimo, para derrubar a TV Record, né? Pela matéria. TV Record estava dizendo que todos os brasileiros estavam com problema. Então, Cabingando é um cara que tem um programa aqui que fala de Angola, entende de Angola, sabe tudo sobre isso. Então, também eu pensei nele também, além dela, né, dessa pessoa que você também conhece, também ligar, fazer esse link com eles dois para tentar conversar com você, para você também explicar também, para tentar assistir uma das programações. É muito importante. Eu acho que, respondendo mais uma dúvida que o Lindsay estava tendo ali, a primeira coisa que a gente precisa definir é qual vai ser a estrutura técnica da rádio. Como que ela vai operar. Porque hoje ela está um sistema online de auto DJ, que é o que a gente chama automatizado na nuvem. Esse auto DJ, se eu tenho um monte de programas gravados, eu só entro lá e atualizo essas informações e ela vai rodando no automático. Não gera conexão. Não gera conexão. Exatamente. Então, para eu estar ao vivo, eu preciso ter pessoas entrando e interagindo com os ouvintes e mantendo a mesma plástica. A rádio ela tem uma programação comercial. Você foi lá e negociou com a Coca-Cola, com o Banco do Brasil, com o Banco Nacional de Angola, não sei o que. Você tem que apresentar para eles qual é a grade que você está introduzindo essa mídia. Vai entrar 5 vezes ao dia, você tem que apresentar um relatório todo mês, entrou dia tal hora, dia tal hora, dia tal. Senão as agências não te pagam também, né? E você tem que gravar isso, você tem que ter um censura, né? Que é um computador que fica gravando isso 24 horas, porque se você for... A única diferença entre uma rádio web e uma rádio normal é que você não tem um transmissor e antena. E hoje você tem toda essa estrutura para fazer isso? Eu tenho uma estrutura que eu faço isso para que eu entrava no ar daqui. Tinha a rádio lá com os equipamentos de lá e eu entro com o meu estúdio aqui e faço ao vivo.
A partir do momento em que eu tenho que fazer 24 horas daqui, eu preciso montar uma segunda estrutura, porque senão eu fico com o meu estúdio de gravação inoperante. Eu não posso gravar porque estou no ar. O que vai precisar, Mário, a princípio? Um computador? São dois... Na verdade, são 3 computadores, né? Você tem um computador que fica com a DAW, né? Que é o software da programação, transmitindo direto, que seja um rádio Boss ou qualquer outro, né? Uhum. Você tem um segundo computador, que é onde você interage, onde você tem o WhatsApp, que você conversa com os ouvintes e você faz pesquisas na internet. E você tem o terceiro computador, que é o que faz o upload para a internet mesmo, o streaming, né? Uhum. Tem o Shoutcast com toda a parte de equalização, etc. e tal. Certo. E você tem a mesa, onde entram os microfones ou as interfaces, né? No caso, a híbrida para colocar celular ou você puxar de Skype ou o que seja, para jogar no ar ao vivo também. Ou telefone, né? Telefone E no normal. meu caso aqui, ou o sistema, ou estando essa estrutura aí, consegue via aplicativo ou um mini sistema aqui na minha casa, a gente fazer esse bate-bola. Pela Rádio Boss dá para fazer. Como é que é? Pela Rádio Boss dá para fazer. Por Não, exemplo, não é tem a pela Rádio Rádio Boss Boss. aqui no meu computador. Se você tem o Rádio Boss no seu computador, você pode usá-lo para fazer a programação durante o seu horário. Só que aí eu tenho que ter o seu Rádio Boss perfeitamente sintonizado com a programação da rádio, porque às 10h35 tem que entrar o comercial da Coca-Cola. Se você está usando o seu Rádio Boss aí e o seu Rádio Boss não estiver atualizado, pronto, já furou a programação. Entendi. Boa. E aquele MediaCast, qual que você falou que talvez minimize os Maxcast. Maxcast. O Maxcast é um provedor de web rádio de São Paulo, né? A gente teria que sentar com eles e conversar abertamente para falar, olha, eu preciso dessa abertura. Eu não estou fazendo uma rádio para ficar rádio web para São Paulo, estou fazendo uma rádio web para o mundo. Aí precisa ver se os caras não vão querer enfiar a mão. Entendeu? Por causa desse recurso. Aquele que eu uso lá é limitado? Eu só vi o que você viu, mas eu não consegui processar, foi tão rápido. Pesquisa a respeito, então, Mário. Qual era o nome? Zeno. Z-E-N-O? Z-N-A. Zeno. N-O ou N-A? N-O. Zeno. Streaming, né? Zeno Stream. Zeno Rádios. Pesquisa então, aí. Mas a limitação não é só na... eu escuto algumas rádios americanas aqui também, muito bem Você também pode colocar na Radiosnet e tem outros softwares também de emissoras de rádio. Uhum. Tá? A diferença desse é que ele tinha uma espécie de um painel de controle onde o locutor abre durante o horário dele e já está a mesma programação lá, entendeu? Entendi. Eu estou transmitindo daqui. Você vai entrar, você abre no seu computador e a gente continua fazendo a programação junto. O ouvinte acha que nós dois estamos juntos no estúdio. Entendi. E você continua o programa, eu saio do browser e você continua. Legal isso aí. Então, eu estou pensando em pegar o carro e até São... Hã? A gente pode pesquisar software. Então, esse é um software nativo deles dentro da plataforma deles. Não é um software tipo o Rádio Boss que você tem fora. O dele está online. Agora, precisaria talvez sentar... Eu conversando pela internet, os caras falam assim, olha os demonstrativos aí. Dá uma raiva, cara. Você quer falar com as pessoas e eles não te atendem. Não faz sentido. Então, acho que eu tenho que pegar o carro, falar, quero ir até aí conversar com vocês. Vocês me recebem? Pego o carro, vou para São Paulo e falo, o que vocês me oferecem? Eu quero assim, 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 assado. O Luiz está aí perto de você, ele pode te ajudar com isso aí. O Luiz está em Campinas. Ele está em Campinas, a distância dele para São Paulo e a minha para São Paulo é a mesma. É a mesma. É um triângulo equilátero, Sorocaba, Campinas e São Paulo. Quando que a gente pode voltar? Agora são 1h da manhã. Quando que a gente pode voltar aqui a dar continuidade nesse projeto, Mário? Eu acho que a gente tem que marcar uma pauta. Eu vou aproveitar aqui o meu embalo, porque eu estou marcando a mentoria da plataforma das 7h30 às 8h30. A Carita não está não, né? Tá aqui. Tá sim. Ela está na mentoria? Não, ela tá aqui.
Aí, o que a gente podia fazer, ela já é formada em coaching, né? Ela pode, sim. marca comigo e a gente alinha para avançar. A gente está formando mentores para dar treinamento para os novos membros. Você tem que estar nessa lista. É só agendar e a gente faz isso, sem problema. Tá. Luiz, pega o contato da Carita, porque a Carita trabalha muito bem isso aí, viu? E a Carita tem um conhecimento muito grande de Angola. Com certeza. E outra coisa... 28 anos de trabalho, 28 anos de trabalho nessa área de desenvolvimento pessoal, né? Dá para aprender muito rápido qualquer coisa que você poder passar para mim. Então, a gente já tem um bocadinho de bagagem aí. Meu cérebro ainda só consegui trabalhar ele 10%. Ele ainda precisa, eu sou novinha. Então, eu sou uma menina novinha. Então, dá para encaixar muita coisa. Deixa eu marcar o contato aqui, peraí. Não, na verdade, eu tenho o seu contato, porque como eu não vi a foto... eu acho que sim, como eu não vi a foto do outro, eu achei que eu estava falando era contigo, né? Mas eu acho que... tá, então você tem aí. Mas eu tenho... Peraí que eu já mando, você marca aí. Tá bom, manda também. Eu não achei aqui, não. Nos meus eu não achei, pelo menos no Telegram. Tá bom, mas não era você, não, me perdoa. Não, depois que eu entendi, ela estava falando porque eu já participei das reuniões, por isso que ela estava falando, né? Era com você. Isso, Isso. O seu qual seria, Carita? O meu telefone aqui é 244 994 812 Sim. 006. Então eu tenho que colocar mais 24 4994, é isso? É isso. Não é 24, né? Você tem que fazer 242. É mais 244. Então, é isso que eu falei. É igual o meu, Mário, é igual o meu. O meu é mais 244, é igual o meu, Dal. 994812006. Isso, Mário, positivo. Ô, Mário. Oi. É muito simples. Tanto dela quanto do Luiz está lá na plataforma Givers. Você entra na plataforma Givers, vê o nome dela, clica na foto dela que já abre a página. Se você clicar lá no botãozinho verde, você já mandou uma mensagem direto pela internet para ela. Consertou meus números lá? Consertou como é que estava? Porque não estava aceitando, né? Lembra? Consertou. É verdade. Consertou. Faz tempo isso aí que consertou. Volta lá e cadastra porque consertou. Volta lá e cadastra de novo, tá bom. É Celidonio ou Celidonio? Celidonio. Fábio, só deixa eu digerir as coisas um pouco, cara. Não se esqueça que eu rachei a cabeça tem 3 meses, né? Você tá rindo aqui, eu operei a cabeça mesmo, eu tive um acidente. Então... Como que tá o seu no Givers? Carita Celidônio? Carita Celedônio. Carita Celedônio. Ô Lindes, abre o compartilhamento aí que eu vou mostrar. Tá, peraí um segundo. É a mulher mais bonita que tem aí no GIF, sou eu. Ai, meu Deus. Quase 5 da manhã você fazendo piada. De Angola, né? É muita motivação para um ser humano. Liberou compartilhamento? Não. Sim. Não. Sim. Pode tentar. Vamos lá. Ô, Carita. Tá vendo aí minha tela? Tá vendo ou não? Não tá compartilhado, não? Compartilhamento de tela já tô... Tá vendo aí? Agora entrou aqui, ó, minhas conquistas, ó. Tá? Tá vendo? Ó? Quando você desbloqueia a conquista, ela de branco, ela fica colorida, ó. São várias conquistas que você pode desbloquear. E aí, Mário, tá acompanhando aí, Mário? Sim. A Carita tá aqui, ó. Bom. Só clicar na foto dela que já abre. Aqui você manda uma mensagem para ela. E aqui você manda um e-mail para ela direto. Se mandar aqui a mensagem, vai pro e-mail dela.
Se clicar aqui, você já entra no WhatsApp dela. Eu tirei a rádio, viu, Links? Tirei a rádio aqui, ó. Tava atrapalhando o pessoal. Aonde? Aqui embaixo tinha a rádio tocando, eu tirei. Ah, tá. O pessoal não sabia onde travava a rádio, aí não assistia direito. Pedi para tirar. E aí o Links está aqui, ó. Aqui, ó. Ó, Mário. O Links aqui, a Carita aqui, ó. Tá, o que divide a Carita. E o Links é o Euclides, que tá aqui também, ó. Ó o telefone da Carita. Ó, Carita, muda lá, tá? Agora não é 24 mais não. Então, cadê o nome? Você tem que reconhecer a pessoa pela foto? Aqui o nome, ó. Carita Celedônio, ó. Ah, é na caixinha que aparece. Então, na hora que passa passando, em cima só. É, tem que passar, é. É ordem alfabética, é isso ou não? Não. É membros que entraram primeiro. Eu acho que o lógico seria ou o nome está aparecendo ou está em ordem alfabética, porque para quem entra... Caraca, o Fernando, ó, engoliu todo mundo, ó. Quem? Fernando, ó. Ó. Várias conquistas. Várias conquistas. Ele só perde para mim, deixa eu ver. Ele só perde para mim. Não, mesma coisa. Tá no mesmo. Aqui de fora eu sinto falta dos nomes ali para você buscar as pessoas. Fica aí a sugestão. De fora? Eu não conheço todo mundo ainda. Então, por foto, eu não vou identificar. Eu tenho que ficar procurando um por um. Tá? Então, a minha primeira lógica seria ordem alfabética. Eu vou procurar a letra C lá em cima, não lá embaixo. Mas aí é porque entrou primeiro no grupo. E aí, esconder o nome e o telefone é justamente para você ter que procurar mesmo, para não ficar tão visível, né? Para o cara não ir lá e tirar um print, né? Entendeu? Do telefone de todo mundo. Ah, não, até aí tudo bem. Mas eu digo o nome, o primeiro nome da pessoa. Talvez facilite. Então, porque, ó, vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Se eu tenho aqui o telefone de todo mundo, quando eu entro aqui, ó... Não, telefone não. Se aparece aqui, ó, por exemplo, o telefone e o nome de todo mundo, o cara tira um print dessa tela e espalha para todo mundo e cria um banco de dados. Assim não, ó. Ele tem que ir um por um, ó. Justamente para ele evitar isso. Se o cara tirar um print aqui, ó, não tem o nome de ninguém. Nem nome, nem telefone. Ó. Você protege os dados do giver, do membro. Da pessoa, O objetivo aqui é proteger o dado. Por isso só tem a foto. E um por um, ó. Se você deixa aqui o telefone e o nome de todos, o cara tira um print, manda para todo mundo, para geral, o cara sai ligando para todo mundo. A ideia é proteger os dados mesmo. Esse é o objetivo. Foi bem pensada essa plataforma. E agora está com novidade, né? Agora tem lá as conquistas. E por falar em conquista, eu até tenho que ver aqui como é que tá as conquistas da Carita. Deixa eu ver. O Links, parabéns, Links está com 2 troféus. A Carita está com 1 e o Euclides 2. O Euclides veio depois da Carita e já Fábio passou. Travou só para mim ou para vocês também? Voltou agora. Ô, Carita, tem que trabalhar um pouquinho mais, Carita. Ó, o Euclides passou você, ó. 2 troféus. A questão é que a internet é uma benção de Deus, hein? Eu já tentei colocar saldo de dados para me poder... Eu até entrei no celular no método Manada, nem no método Manada eu consegui. Eu coloquei uma fortuna de saldo de dados para me conseguir, para ver se era questão de saldo de dados. Você não participou do método, né? Nada, não assisti. Perdeu. O Mário, Eu então, pus meus... A Marlete era um alvo meu que, graças a Deus, gostou. Porque ela é uma menina muito boa também. Os dois foram meus coaches, né? 2 pessoas muito importantes aqui. Então, mas o Euclides não falou que a Marlete foi você que indicou, não. Ele falou que foi ele. Amanhã eu vou falar com ele. Não, aquilo que eu te expliquei, eu não estou preocupado em relação a isso. Eu quero trabalhar. Como o Angola é muito pequeno, Luanda é muito pequeno, os nossos contatos sempre é o mesmo. Pode ver que eu te mandei o print e
ela foi a primeira pessoa da minha lista a entrar no Método Manada. É tanto que tem um print que ela mandou para mim, ela me agradecendo pelo contato, ela está na minha lista de convidados e tal. Inclusive, ele conheceu a Marlete com as minhas lives que ela convida eu para participar, e ele entra e tal, e eu peço todo mundo para conhecer as pessoas que está. Mas isso não é questão, não estou preocupada em relação, você sabe disso, que eu quero trabalhar, eu já escrevi isso para você, quero trabalhar e põe mesmo, porque, presta atenção, o meu alvo é sair de Angola, você sabe disso. Eu estou me programando para voltar para o Brasil. Então, ter a base forte e firme do Euclides é importante para mim. Entendi. Percebeu? Ter Entendi. como base e preparar ele para ficar e organizar Angola, tranquilo. Olha, eu não estou preocupada se foi ele que convidou. Eu sei que foi eu que coloquei para assistir o Método Manada, para você mesmo falar sobre isso, porque quantos convites eu mandei e ela não entrou em nenhuma reunião. Então, eu aproveitei o Método Manada, tal, que era para, inclusive, eu tinha mandado para outros coaches também que não entraram. Então, assim, não se preocupa. Perderam, né? Deixa... Quem não entrou, perdeu. Sim, claro que sim. Então, assim, eu estou com 4 alvos aqui, que eu estou tentando ver se essas pessoas têm tempo para entrar. Mas eu não tenho muita paciência também, não. Eu falo 1, 2, 3 vezes, eu não tenho tempo, nem tempo eu não tenho, que é para ficar ligando. Nem perde tempo com isso, não. O cara quer, não quer, foda-se, vai tomar no cu. Você percebeu o perfil do ele tem tempo? Por que altas horas não fazem, né? É o perfil dele, entendeu? É o perfil dele, se é minha secretária não encher ficar no meu pé, Carita tem esse horário, para de fazer alguma coisa, eu não consigo, porque eu tô uma coisa, e agora ainda tive um insight agora do próximo livro, é uma loucura, agora estou escrevendo de novo e tal. Então, assim, depois procura o links, procura o Luiz, para você entrar no projeto dos mentores. Tá bom? Não. Ela já participa hoje, na 7h30. Pode ser? 7h30. Hoje tem reunião 7h30 com eles. É o Lindsay que Lindo. coordena aí. 7h30 da noite no Brasil. Não, 7h30 da manhã, daqui a pouquinho. Eu tenho que dormir. 11h30 da manhã aí. 11h30 da manhã aí. 11h30. 11h30. Provavelmente eu vou estar terminando uma sessão de coaching. Legal, terminou a sessão, você entra. Terminando, então eu vou entrar atrasada. Tá. Onde eu pego o link para entrar? Link, põe ela no grupo, Link. Eu vou pôr no grupo. Vai pôr você no grupo. Vai pôr você no grupo. Ele vai te pôr no grupo agora. No grupo dos mentores, tá? Eu vou entrar atrasada, porque sem problema. Então, na hora que eu terminar, pego o meu horário de almoço, que vai ser 12h aqui. Sem problema. E entro. É importante. E aí a gente pensa, eu quero sim, entendeu? Tá. Me impõe trabalho, porque essa é a minha meta. Tá bom. Entra sim. Luiz vai dar um apoio para isso aí. É mais 55244 ou só 244? Mais 244. O 55, eu já coloquei aí nas mensagens no meu mais telefone. 244. Do Instagram. Eu acho que eu também no Instagram, não tenho certeza não, mas tem eu acho que eu já... Tem o grupo oficial do Givers, eu vou pôr você aqui, tá? Eu ponho que fica mais ligado, eu fico mais... Aí você acha da Carita lá. Eu vou pôr a Carita e você no grupo, eu acho que ela não tá. Viu? Isso é o WhatsApp ou o Telegram? É o WhatsApp. Tá. É o grupo oficial do Givers, tá? Só que vocês não conseguem falar lá, não. Tá travado. Entendi. Mas eu vou adicionar você, a Carita aqui, ó. Eu tenho alguma coisa aqui. Carita já tá no grupo. Ela já tá no grupo. Ok. Você, Carita, já tá no grupo. Eu vou adicionar o Mário. Ok, obrigado. Mário, você já tá no grupo já, Mário, dos Givers. Eu já tinha método manada aqui. Não, que método manada, pô. Givers. Parece escrito para mim com... Givers apenas.
Apenas membros, esse? Isso, é só para membros. Então não seria bom colocar o Mário também na mentoria? Não, o Mário não é mentor, não. Tem nada a ver. Tem nada a ver o Mário na mentoria. Treinar. Não. Para ele entrar no grupo que vai treinar. Que vai treinar o quê? Não, o Mário não tem tempo. Ele vai cuidar da rádio só, Luiz. Não põe ele, não. Não mistura a cabeça dele, não. Não, a cabecinha dele não aguenta. O Mário é só a rádio, tá? Só a rádio. Não põe nenhum grupo, nada, nem do coach, nem para aprender as ferramentas. O Mário vai só cuidar da rádio. E vai ser muita coisa para a cabeça dele. Ele já tem muita coisa para fazer, já grava. Não, mas ele vai me ajudar muito, porque eu... Precisamos... Fora que essa cabeça tá com 2 furos, né? Ele tá... Mas assim, quando que a gente pode, Lindes, aquilo que você falou, Lindes, marcar com o Fernando Saldanha. O Fernando Saldanha precisa conhecer o Mário. O Mário precisa entender que o Fernando é o CEO aí do Givers, para poder já começar esse alinhamento, o Fernando saber o que está acontecendo, senão ele dá chilique. Se ele souber que teve essa reunião aqui, nós 4, ele não fica sabendo, ele vai falar assim, porque tem que passar por mim, porque esse negócio aí... Mas tem, ele tá certo. Ele é mimado, ele é um menino mimado. Não, mas ele tá certo. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou entrar em contato com o cara dessa plataforma de novo, da MaxCast, só para ver se a gente tem uma apresentação diferenciada, mas eu tenho um contato aqui em Sorocaba, que tem uma rádio web aqui, vai fazer 12 anos, e ele ficou 4 anos nessa plataforma e saiu por causa disso. Que ele descobriu esses rolos, e ele está representando 2 provedores, que acho que é dos Estados Unidos e da Europa. Legal. Eu fiquei de conversar com ele mais um pouco. Então, eu tenho como sentar com ele pessoalmente, trocar uma ideia para entender como funciona isso, para, uma vez entendendo isso, fazer um esboço técnico de como funcionaria a rádio. Vou fazer, como diz o esquartejador, por partes. Primeiro, como é que tecnicamente ela precisa funcionar e qual é a infraestrutura que eu preciso ter de hardware físico mesmo, né? Porque não é uma coisa 100% cloud. Infelizmente, não dá para fazer dessa forma. Tá. E só completando, Mário, eu vou falar amanhã com o pessoal do Solo e do LiveView que tipo de solução que eles têm, porque ela é para externo, né? Mas eles podem ter uma solução lá que a gente replica em várias redes e de repente a gente tem uma solução que é simples, que é um aparelho, uma câmera ou um microfone, está no ar. Tudo bem, mas você concorda que cada um que for fazer isso, se nós tivermos 6 pessoas colaborando, eu vou ter que comprar 6 aparelhos para deixar com cada um? Então, isso começa a encarecer o processo. Mas aí eu posso, vamos lá, eu tenho na parceria com ele, eu posso falar, você me disponibiliza mais 3 aparelhos, eu já tenho um, você me disponibiliza numa parceria para ele patrocinar a rádio. Como é o nome desse aparelho? LiveView, Solo LiveView. É o SOLO. Solo LiveView. É o que faz satélite, né? É o que tem o Multilink, que é para rádio, para TV. Quanto custa um brinquedinho desse? O aluguel dele é 3 mil por mês, com tudo, né? E aí você pode comprar por 14 mil, mas é que você compra com seguro, o aluguel. Não, mas isso, só para eu entender, ele está fazendo o link da voz que está entrando no ar. Certo? Isso. Então, eu faço a mesma coisa. Se eu tiver aqui uma híbrida e eu estiver falando com você pelo Skype ou pelo WhatsApp, dá no mesmo. A não ser que você tenha uma banda diferenciada que venha com estéreo de alta qualidade, que não vai cair de qualquer jeito, papapá. Senão não justifica esse investimento agora. Esse não cai de jeito nenhum. Então, mas precisa ver se justifica nessa... A gente pode dividir isso em fase 1, 2, 3. Hoje ela está totalmente... Mas se ele me disponibiliza 3 ou 4 aparelhos sem o custo para ele patrocinar, aí ele viabiliza, entendeu? Claro, tudo bem, de graça. Eu não vou dizer pico na veia, porque eu também não vou chegar nisso. Pode ser pico na veia, mas não na veia. Mário. Então, eu vou estudar a estrutura técnica. Eu estou falando de opções, né? Você vai ver a sua parte, eu vejo lá, a gente depois integra, né? Isso. Aí, uma vez que a gente tenha definido qual é a estrutura técnica para a gente seguir mais ou menos o que a gente conversou, aí a gente discute a grade. Em cima da grade, a gente coloca nomes. E não o contrário. Tá. O Lindes. Tá, eu vou criar aqui Rádio Givers, eu vou ser o Saldanha e ele, tá bom? Tá.
Mas não põe primeiro não. Primeiro vamos falar com o Saldanha, senão ele vai encher o saco. Vixe. Ah, não, tudo bem. Tá bom. Deixa. Põe só eu, Fala você e o com Mário. ele. Põe só eu, você e o Mário. Aí depois que conversar com o Saldanha, põe o Saldanha no grupo. Tá bom. Fechou. Aí você põe. Eu também ontem fiquei gravando até as 4 da manhã, estou capotando aqui. O Carita, gratidão. Vê lá esse radialista, contata o Mário, passa para ele, que o Mário vai resolver isso aí. Quem cuida da Rádio Givers é o Mário. Tá tudo na responsa do Mário, essa porra aí. O suporte do Mário é o Lintz. O Lintz vai ser o diretor operacional aí do negócio, vai ajudar a operacionar e cuidar do comercial, viu, Mário? Uhum. A Carita vai ter um programa também, pelo menos um sábado ou domingo, ela vai fazer. Ela é muito boa com isso aí, com TV, com essas coisas aí, ela manja bem. E aí ela pode ter um programa semanal, não atrapalha ela é empresária, tem responsabilidade. Se você falar, ó, todo sábado, meio-dia, ela já sabe desse compromisso. E alguém que eu conto muito, é minha amiga há muito tempo e me dá um suporte. Então, a gente vai ter que pensar como fazer isso de tal forma que funcione nos dois sentidos, né? Porque senão ela vai fazer um monólogo todo sábado, não é essa a ideia, né? Não, a ideia é interação. E todos eles vão entrar nas redes sociais. Lança um tema e deixa livre. Não, eu sei, mas para as pessoas interagirem, elas têm que mandar alguma mensagem que chegue até você. Você não vai sair dando o telefone de todo mundo. Então, alguém tem que centralizar e encaminhar. Ou a gente ter um site, um WhatsApp comum, que quando ela entra, um WhatsApp da rádio, e todo mundo que escrever para lá, o grupo recebe. Pode ser. Eu acho essa ideia melhor. Um WhatsApp do grupo, e quando ela entrar nesse WhatsApp, o grupo recebe de locutores e o horário daquela pessoa ela responde. Melhor. Tudo isso é novidade. Nós estamos reinventando o rádio, né? Essa é a verdade. Isso aí. Bom, ô Lintz, só agenda depois com o Mário, Lintz, para apresentar o Fernando. Vocês se falam, tá? Tá bom. Ok, então. Posso dormir, né? Posso voltar a dormir, né? Gratidão. Te amo, nega. Boa noite. Valeu. Obrigado. Beijo para vocês. Valeu. Gente, estou indo dar um abraço aí. Mário Valeu, Mário. Já tem muita coisa para digerir ainda. Ô, Mário, já pegou o contato do Lintz? Sim. Pus aí no link. Aí. Tá, o que você precisar, ele vai te dar suporte aí, que ele que está operacionando isso aí junto com você agora. E ele também está ajudando aí os meninos a montar a mentoria. Tudo bem. O CEO do Givers é o Lintz. Vou fazer o projetinho técnico e aí submeter para vocês para a gente ver o que a gente consegue aí de patrocínio para poder montar essa estrutura mínima que a gente precisa física aqui para ficar 24 Então, patrocínio Lintz já tem alguns já. Depois que estiver montado, o Lintz já tem a igreja lá, já tem um pessoal. Essa parte comercial ele eu consegui essa semana, até vou confirmar amanhã, umas máquinas de café que dá até para fazer um café com o selo Givers, uma cortesia, um negócio que é você conseguiu, Lintz, né? Você conseguiu quantos empresários, quantas máscaras, só para o Mário saber? Não, o Camilo conseguiu tecido, estou conseguindo elástico e uma empresa para fazer entre 200 e 300 mil máscaras. Amanhã, estou indo de manhã. Eu vou levar meu pai fazer um exame da medula lá. A hora que sair, nós já vamos num Estava comentando com o Fábio hoje que eu comprei uma máscara hoje para os meus pais e para mim também. Foi até matéria de televisão. Os caras desenvolveram aqui no interior de São Paulo, não lembro qual é a cidade, que não fala na matéria, um tecido quase que 100% à prova de Covid. Ele mata o Covid. É uma mistura de algodão com uma outra liga de tecido junto com micropartículas de prata. É uma substância química que essas micropartículas de prata elas matam o Covid. Foi feito teste em laboratório e 100% de eficácia e ela é lavável, né? Até 50 lavagens. E não é tóxico a prata? Não, é uma microsubstância. Não, a prata não é tóxica. A prata ela é antisséptica. Por isso que você beber em taça de prata, essas coisas, não
não transmite doença. Não, é que o amálgama que vai no dente foi proibido por conta do mercúrio com a prata, né? Mas não é por causa do mercúrio? Também pelo mercúrio, né? Principalmente, mas A prata também, né? Depois eu vou até pesquisar. Mas... Luiz, você faz Botox? Na clínica que eu estou colocando aí, que vai fazer aquela parceria para ação social, a doutora Daniela faz. Estou precisando. Quanto que ela cobra? Preciso ver com ela. Eu vejo lá. Te falo. Dá um toque. Tá bom. Gente, então, mantenha aí o contato vocês dois, tá bom, Mário? Tá certo. Toque isso aí com o Lintz aí, ele já está ciente de tudo aí, vai te ajudar. E se vocês encontrarem na manchete alguma notícia trágica sobre mim, é porque eu fui pro quarto e minha esposa deve estar para me fuzilar. Fala para ela que já nem liga mais. Fala para ela que você vai comprar um presente de aniversário de casamento para ela. Novembro é 33 já. Falou. Abraço. Falou, gente. Boa noite. Valeu. Obrigado. Valeu, abraço.